Olá, pessoal, tudo bem? Muito boa tarde para todos que já estão chegando aí para acompanhar. Essa pauta de hoje é muito importante. Nossa, eu estou muito feliz também. É um resgate de alguns anos aí que a gente não conversa. Já conversei com ele em off. O nosso super parceiro Denis Giovannini. Boa tarde, Ru, que é coordenador geral da Rentas. Quem sabe o que é a Rentas? É Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres. É, tem uma rede, olha lá, a Rentas já entrou. Tudo bem, Denner? A nossa pauta hoje vai ser muito importante, estou muito feliz. Ó, ele já mandou a solicitação de amizade, solicitação para conversar e a gente já não vai perder nenhum minuto, né? Que hoje é uma pauta super especial. Já vou chamar ele aqui, ó. Conversar com o Denis Giovanni. Estou muito feliz, muito mesmo. Que legal, essa pauta é massa. Oi, Denner! Olá, Cris, tudo bem? Como vai? Tudo jóia? Tudo show! Melhor agora conversando contigo. Coisa boa! Ah, que bom, prazer voltar a falar com você depois de algum tempo, né, que a gente não participava do programa e para a gente é sempre uma alegria, é um espaço super importante de conscientização, de informação e é sempre uma honra poder bater um papo aqui com você, poder participar do programa Visão Social. Muito obrigado pelo convite. Coisa boa, eu que agradeço. Deixa eu só te perguntar assim, a gente pode deixar os comentários, tá? Porque se alguém quiser fazer uma pergunta, eu não sei se tu consegue te posicionar um pouquinho para não ficar tão no teu rosto. Eu fico tão chateada que o Instagram coloca justamente no rosto dos nossos entrevistados os comentários. Tinha que ser no meu ali em Uhum. cima. Sim, verdade. Deixa eu ver se eu Vou consigo virar um posicionar pouco. melhor. Mas qualquer coisa, se estiver incomodando, a gente pode fixar os comentários. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou fixar e aí no final a gente abre para ver se tem. Ó, fica melhor, né? Ok. Pra mim não me atrapalha. Pra mim tá tranquilo. Pode deixar se quiser. É bom que a É, gente vai vendo os comentários. deixa eu ver ali. Vou ativar de novo, tá? Vamos lá. Boa tarde, a Ru e a Maju, que são as minhas irmãs e a equipe, né, do programa Visão Social estão aí já acompanhando. A Ru Ah, mandou um olá, Ru, grande beijo. Maju, tudo bem? A Rudaia mandou um beijo, a Majô também. Tá todo mundo feliz. Um beijo para Cecília, querida, e o Ralph, já antecipando aí, agradecendo, né, que eles fizeram essa Obrigado. interface para a gente estar conversando hoje, que deixa toda a equipe muito feliz. Para nós é uma honra Bacana. mesmo estar retomando esse contato com a Rentas, que faz esse trabalho aí há mais de 2 décadas. E para começar falando, eu queria que tu explicasse tudo, desde como surgiu, porque às vezes as pessoas não entendem que elas podem fazer a diferença no mundo, como diz Gandhi, né? Eu gosto muito de usar essa frase, você deve ser a diferença. Então, eu acho que a história de uma instituição, ela começa por um ideal, né? Então, eu queria que tu comentasse, assim, Sim. como é que começou a Rentas, né? Para depois a gente ir falando de indicadores, dos projetos, das ações que não são poucas. Correto. Então, Cris, a Renctas ela foi fundada oficialmente em 1999, finalzinho de 99, início de 2000. A Renctas começou como uma ideia de se criar uma rede estadual no Rio de Janeiro para combater o tráfico de animais silvestres lá no Rio de Janeiro, há 20 anos atrás. Na época, eu recebi um apoio que foi muito importante, foi o apoio da Ashoka Empreendedores Sociais. A Ashoka teve um papel muito importante porque me permitiu, através da bolsa da Ashoka, me permitiu eu me dedicar exclusivamente à criação da Rentas. Sim. E a Rentas, desde então, vem desenvolvendo uma série de projetos, uma série de ações, de iniciativas, tentando sempre buscar cumprir a sua missão, que é combater
o tráfico de animais silvestres e conservar a nossa biodiversidade, mais especificamente conservar a biodiversidade através do combate ao tráfico de animais silvestres, que é uma atividade legal que traz inúmeras consequências, não só para o meio ambiente, não só para os animais silvestres, mas também para nós humanos, uma vez que somos os receptores primários das consequências ambientais que são extremamente graves, causadas pelo tráfico de animais, pelo comércio ilegal de animais. E entre esses grandes prejuízos que esse comércio ilegal causa, eu acho que um que tem agora começado a merecer um pouco mais de atenção é a disseminação de doenças emergentes ou doenças reemergentes. Né? O que são doenças emergentes ou doenças reemergentes? As doenças emergentes são doenças que ainda são desconhecidas da ciência, né? Como é o caso agora do vírus do corona. Apesar de ser um vírus já conhecido, mas é de uma cepa, de uma variedade diferente dos vírus dessa categoria corona, que já eram conhecidos. E a gente sabe que as florestas, né, são o último grande reservatório de micro-organismos ainda desconhecidos da ciência. E toda vez que você retira um animal silvestre legalmente da natureza e traz para o convívio humano, você pode estar trazendo, junto com esse animal, uma série de agentes, de micro-organismos que podem vir causar um gravíssimo dano à sociedade por meio da disseminação de doenças que tenham potencial pandêmicos, como é o caso da Covid-19. Né? A Covid-19 há uma fortíssima suspeita de que tenha se originado no mercado de animais em Wuhan, na China. Eu, inclusive, já estive nesse mercado lá na China, conheci de perto. É um mercado grande, você tem um comércio muito grande de animais vivos e animais já mortos, né? E você encontra desde morcegos, escorpiões, você encontra pangolins, enfim, diversos animais silvestres, aves, e é tudo muito misturado. É uma visão bastante assustadora, e quem está lá tem que ter estômago para circular em algumas daquelas feiras, porque realmente você vê coisas bastante assustadoras, visto que são locais onde o animal está ali como mercadoria sendo comercializado das formas mais cruéis possíveis, sem higiene nenhuma. E não é a primeira vez que nós já tivemos essas consequências de uma relação equivocada com a fauna silvestre. Né? Diversas outras doenças recentes já nos alcançaram, como foi o caso da SARS, o caso da febre do Nilo, a gripe suína, a gripe aviária, que vieram dessa relação, digamos, inapropriada entre o ser humano e os animais selvagens. Então a gente espera que as pessoas agora reflitam um pouco mais sobre os danos e as consequências, porque quando a gente fala, é muito difícil, não sei, das pessoas acreditarem ou das pessoas imaginarem sendo vítimas da consequência, né? A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né, Cris? Que sempre vai acontecer na casa do vizinho, mas que a gente vai estar sempre se livrando disso. E agora nós estamos aqui no Brasil, junto com o resto do mundo, sofrendo as consequências da Covid-19, do coronavírus, e infelizmente, se nós não mudarmos a nossa relação com a natureza, essa situação tem uma forte tendência de vir a acontecer novamente. Pois é, isso até te escutando agora, eu fico bastante preocupada porque a gente, quando sofreu o primeiro impacto da pandemia, a gente imaginou assim, pelo menos eu, né, que sou uma sonhadora, eu disse, bah,
isso vai dar uma sacudida no mundo, vai mudar a maneira que as pessoas, a relação com a natureza e tal. Mas na tua fala agora tu nos trouxe isso que já aconteceram, como a gente sabe, essas que tu citou, essas doenças, e o homem continuou fazendo essas atrocidades. Olha o que está acontecendo aí no nosso meio ambiente, né? Então, Sim. Deus que me perdoe até falar essa frase, mas o que mais precisa acontecer para as pessoas se darem conta que está tudo errado nessa relação, né? Que os Sim. animais têm que estar no ecossistema deles, que eles não devem ser retirados, usados, maltratados. Quer dizer, é uma coisa, eu até te comentava antes que seguindo vocês, né, me machuca muito ver as fotos, mas é importante porque aquilo ali dá uma sacudida nas pessoas, né? Tem pessoas que não conseguem nem ler ali o que está escrito, mas a gente faz questão de trazer essa pauta para que as pessoas se deem conta que cada um de nós pode fazer diferença, porque se tem essa demanda é porque tem oferta e vice-versa, né, Tener? Ainda em Sim. 2020, quer dizer, tráfico de animais silvestres. Eu queria que até tu falasse, fizesse um paralelo um pouquinho nesses 21 anos, como é que ficaram esses indicadores, porque tem todo um movimento ambientalista, enfim, mas a gente vê que continua esse trabalho de vocês, agora estão indo para uma outra região também, né? Sim. Ô Cris, essa questão que você colocou é extremamente verdadeira. Não é a primeira vez. As pessoas pensam que o coronavírus, né, enfim, que a doença, a Covid-19, ela é um resultado novo, uma consequência nova do comércio ilegal de animais. Não, como eu disse, a gente sempre esteve, de certa forma, arcando com as consequências dessa relação esdrúxula, dessa relação equivocada que nós temos, que nós criamos com a natureza, em especial aqui, que a gente está falando dos animais silvestres. Sim. Basta você, eu vou te dar uma informação para você ter uma ideia, basta a gente olhar para a ciência que nós vamos ver que cerca de 70% de todas as doenças infecciosas que atingem o ser humano, elas têm, em algum momento, seja durante a transmissão, enfim, 70% das doenças infecciosas, em algum momento, tem um animal no seu ciclo, seja como o animal como reservatório de vírus, micro-organismos, ou como transmissor, né, como vetor desses micro-organismos. Não é de hoje que a gente enfrenta essas consequências sanitárias dessa nossa relação equivocada com o ser humano, do ser humano com os animais. Nós já tivemos aí a peste negra, já tivemos diversas gripes ao longo da nossa história, né? A própria pandemia de 1919, 1918, que foi a gripe espanhola. Nós já tivemos, enfim, a própria AIDS, com a sua origem no consumo de carne, provável, né? Consumo de carne de macacos, de primatas na África, tem essa origem também, a AIDS, né? Que causou aí que assustou o mundo, todo mundo se assustou na década de 80, quando a AIDS apareceu, e depois falou-se muito na época dessa relação, comer carne de macaco, etc. Mas foi encontrado a ciência, né, o ser humano encontrou uma forma de conviver bem com a doença, e as pessoas foram perdendo o medo, foram deixando mais uma vez de lado, deixaram de falar sobre essa relação promíscua que temos com a natureza. E depois, então, desde então, vieram diversas outras doenças, né, como eu já citei aqui, a gripe suína, a gripe aviária, o H1N1, enfim, diversos vírus que não causaram tantos problemas porque eles não tinham uma perspectiva de uma virulência tão forte como era o Covid-19. E agora, recentemente, há cerca de 2 dias atrás,
na Bolívia, foi descoberto um novo vírus, foi registrado um novo vírus com potencial, chama, se eu não me engano, Poxana. Esse vírus ele já contaminou cerca de 5 pessoas, matou 5 pessoas. Ele é muito mais forte, muito mais virulento que o coronavírus. Já foi comprovada a contaminação em seres humanos. A taxa de virulência dele é cerca de 60%, enquanto que o coronavírus é 10%. Então você veja que grave, né? E aqui do lado, na Bolívia. E também são vírus que estão associados ao consumo de animais silvestres naquela região. E a gente... é uma questão que eu falei que a gente já há muito tempo alerta sobre isso. Em 2005, Cris, a Rentas fez uma grande manifestação na rampa do Congresso Nacional, onde nós estávamos lá com 200 crianças representando o futuro da humanidade. E essas 200 crianças, elas estavam acompanhadas da Morte, que era uma artista de circo numa perna de pau, com aquela fantasia da morte. E as camisetas das crianças traziam, em 4 idiomas, em português, inglês, francês e espanhol, a seguinte frase: esse será o símbolo do nosso futuro, e o símbolo era o símbolo do risco biológico. Veja bem, isso em 2005. Tem exatamente 15 anos atrás, a gente já alertava sobre os riscos de uma pandemia causada por conta desse hábito cultural que as pessoas têm de ou se alimentarem de animais silvestres ou terem animais silvestres como animais de companhia. E desde então, mas assim, eu acho que as pessoas, como eu disse, as pessoas não acreditam muito, acham que nunca vai acontecer com a gente. Mas olha aí o resultado e as consequências econômicas, né, de desemprego, de tudo que está acontecendo com o nosso país em função disso. Eu acho que se a gente não mudar agora, a gente vai, muito em breve, nos próximos anos, a enfrentar mais uma nova doença e cada vez mais consequências para a raça humana. Infelizmente, nós ainda não somos uma espécie adaptada ao planeta Terra. Nós somos, provavelmente, a única espécie que se mantém em desequilíbrio com todas as outras demais espécies do planeta. Você havia perguntado uma outra questão que foi sobre... eu não me lembro agora que você tinha te perguntado. Não, eu falei que... Pode falar. Sim, pode falar. Não, pode falar. Não, eu tinha comentado também que as pessoas às vezes precisam levar esse choque de ver uma imagem para começar a mudar. Uma vez eu estava no Instagram, passou ali uma propaganda de uma pessoa que estava procurando uma carne fresca, tá? Eu sou vegetariana desde os 19 anos. Mas, tipo assim, daí o cara veio trazer o pedaço de carne. Não, eu quero mais fresca que isso. Daí ele vende lá com um cordeirinho, um filhotinho de cordeiro, branquinho, coisa mais querida. Daí a mulher ficou olhando assim para ele. Tá, né? Tipo, parece que ali a pessoa se dá conta, né? Porque quando tu vai pegar uma carne exótica, tu vai... é uma carne de caça, tu não... como é que associa que é um animal que tem uma mãe, que tem um filho, que tem uma família, que está dizimando uma espécie, é uma coisa que às vezes tem que chocar a pessoa para talvez cair uma ficha, né? É verdade. Infelizmente, né, a gente é fruto, nós somos uma sociedade que é fruto de muitos anos de exploração, principalmente exploração da natureza, né? O Brasil construiu suas riquezas e ajudou a construir riquezas de outros países muito em base numa exploração predatória dos nossos recursos naturais, das nossas florestas, dos nossos animais, enfim. E até hoje nós vemos que, de uma maneira geral, nós ainda temos uma relação bastante estranha, bastante esquisita com o meio ambiente, né? Outro dia eu até estava comentando que, por exemplo, é muito comum você viajar aqui na região norte e na região sul também, por exemplo, sul, sudeste,
você vê que os lugares que você tem rios maravilhosos, tem rios lindos, as casas são todas construídas com os fundos para o rio, né? Que deveria ser o contrário. Você deveria ter a frente da casa de frente para o rio, para a beleza do rio. Não, você dá as costas, todo mundo vira as costas da casa para o rio, né? A gente sempre enxerga a natureza como algo a ser vencido, como se fosse um adversário a ser domado, a ser dominado. Parece que há uma necessidade de demonstrarmos um poder que nos certifique como donos do planeta, como espécie superiores, né? dominante, né? Então, eu acredito, Cris, que só o trabalho efetivo de educação, de conscientização ambiental vai trazer realmente uma resposta efetiva. Todo o resto são sempre medidas paliativas, medidas temporárias, que você consegue amenizar um ou outro impacto aqui e acolá, mas enquanto você não tiver uma geração de novos jovens, de novos habitantes desse planeta, já com uma mentalidade mudada, eu acho que vai ser muito difícil. A gente vai continuar enxugando o gelo, né? Vai ser bem complicado, né? Deixa eu te pedir licença que tem umas duas perguntas aqui e eu Claro, perdi vamos um lá. comentário também. Tem uma chorando, Ana Paula chorou aqui, colocou uma carinha, depois tem que ensinar isso nas escolas, a Ana Paula falou exatamente o que a gente estava falando agora. Mas deixa eu tentar ver aqui uma pergunta que era da Nessinha. Pois deixa eu ver, ela tinha falado antes aqui, deixa eu ver se eu busco. Eu tenho medo de bater e encerrar a live. Temos que mudar com urgência a nossa legislação criminal ambiental, pois a criminalização, a efetivação da aplicação das penas ainda é muito ineficiente. É verdade, né? Sim, no Brasil, os crimes ambientais, né? Não vamos falar só do tráfico de animais, mas falando de uma maneira em geral, os crimes ambientais, eles sempre são tratados como uma questão menor, como uma questão de menor importância. Então, você veja bem, no caso do tráfico de animais silvestres, qual é a penalidade que a nossa legislação oferece? São duas penalidades. Você tem uma penalidade penal, que é uma pena de detenção de 6 meses até 1 ano de reclusão, né? E você tem uma penalidade administrativa, que é a aplicação de uma multa correspondente que pode variar de R$ 500 a até R$ 5.000, dependendo da espécie do animal. Se for uma espécie ameaçada de extinção, a multa ela é maior, podendo chegar até R$ 5.000 por animal. Se a espécie não for ameaçada de extinção, a multa pode ser aplicada com um mínimo de R$ 500. Ok, você tem essas duas penalidades. Mas aí, na prática, o que acontece? Aí não é nenhum problema da nossa lei de crimes ambientais, a lei 9.605, é um problema que está lá no nosso Código de Processo Penal, né, no nosso Código Penal, e diz que os crimes até 4 anos de reclusão, que tem penas até 4 anos de reclusão, são crimes considerados de menor poder ofensivo, ou seja, são crimes considerados menores. Então, a Justiça propõe a substituição da penalidade de prisão por uma substituição por uma prestação de um serviço comunitário, que é o chamado, digamos, composição criminal, que é feito na justiça, né, a transação criminal. Então, a pena de prisão, ela deixa de existir para praticamente todos os crimes até 4 anos de prisão. E como os crimes ambientais é até 1 ano de reclusão, então, automaticamente, os crimes ambientais já vão sendo substituídos por penas alternativas. E o que são essas penas? É a prestação de serviços à comunidade, que se concretiza através
da distribuição de uma cesta básica, ou duas cestas básicas, lá o juiz vai determinar quantas cestas básicas o cidadão vai distribuir, ou a pessoa é condenada a assistir um filme, a uma palestra sobre um tema ambiental, e aí você fala, bom, ok, o cara não vai preso, tudo bem, mas resta então a outra penalidade, que é a penalidade administrativa, que é a multa. Pelo menos a multa ele vai pagar. Aí eu vou dizer, não, não vai pagar. Por que ele não vai pagar? Porque se ele não pagar, não acontece absolutamente nada. Ao contrário de nós, pobres mortais, quando não pagamos uma dívida, o nosso nome vai para o SPC, o nosso nome vai para o Serasa, a gente fica sem crédito, a gente, né, tem a vida toda atrapalhada porque não consegue mais crédito em lugar nenhum. Numa multa ambiental, se a pessoa não pagar, o nome dela é inscrito numa coisa chamada CADIM, que é o Cadastro de Inadimplentes do Governo Federal. A única coisa que vai acontecer com essa pessoa é ela não poder assinar contratos com o governo federal. O traficante de animais não faz a menor diferença se o nome dele está no CADIM ou não está no CADIM, e depois de 5 anos a multa é caduca, some, sai do sistema. Então, na realidade, o que restou efetivamente de penalidade? Nada. Ele vai traficar, ele vai na natureza pegar, entre aspas, a mercadoria dele de graça, né? Ou pagando muito pouco, às vezes até explorando socialmente diversas comunidades carentes, que é muito comum você encontrar comunidades vivendo do tráfico de animais, muitas vezes capturando e trocando esses animais por um saco de arroz, ou por uma muda de roupa, uma peça de roupa, uma camiseta, um shortinho para uma criança, um chinelo. Esse é um escambo que é muito comum, que acontece no Brasil. A gente vê muito aqui na região norte acontecendo isso. Então, ele explora uma comunidade, e aí acontece que muitas vezes nas comunidades, quem vai para o mato pegar os bichos são os jovens que deixam de ir para a escola para pegar os animais na natureza para poder ajudar na renda de casa. E aí vende um passarinho a R$1, vende um saco de 50 peixes ornamentais por R$2, vende um saco de borboletas por R$3, e aí tenta ajudar na renda domiciliar, na renda familiar, e aí é o primeiro contato que o jovem tem com a ilegalidade, e aí depois ele vai se aprofundando na ilegalidade. Então, também é um problema social o tráfico de animais silvestres por conta disso, né? Temos a exploração social lá no início da cadeia do tráfico de animais silvestres, e depois vem todas as outras consequências para a gente. E, infelizmente, as pessoas continuam comprando animais silvestres e ignoram ou preferem não saber dessas histórias que estão por trás daquele animal que ela compra. E às vezes, quando a gente coloca, você citou que às vezes as imagens são muito chocantes, às vezes nas próprias redes sociais da Renks, agora até recentemente, nós perdemos vários seguidores porque a gente fez uma campanha de combate à caça, a campanha chamada Basta de Caça, botou lá Basta de Caça. E colocamos imagens bastante chocantes, cruéis, muita gente não gosta de ver, mas o fato de você não ver não significa que aquele crime acabou, que aquela situação acabou. Aquela situação continua lá. E a gente posta exatamente para a pessoa ver que, olha, mesmo você não querendo ver, isso continua acontecendo. E aí é uma responsabilidade de todos nós atuarmos, né, nos engajarmos numa proposta de combater essas atividades criminosas que tanto prejuízo nos causam, né? É terrível isso que tu falou. Eu vejo assim, é um problema social, como tu falou, ambiental e jurídico. O que poderia ser feito? Por exemplo, a Rentas trabalha também na proposição de políticas, né? Tu falou agora há pouco, lá em 2005 vocês subiram a rampa para mostrar já visionariamente, já falando disso. O que poderia ser feito, de repente, com essa multa, reverter para uma educação ambiental para esse cidadão ir lá resgatar
e cuidar desse animal ferido, essa multa aí para vocês ou para outra entidade, tu acha que tem como mexer nessa seara ou é realmente muito difícil propor algo que seja mais próximo e que dê uma chacoalhada mesmo nesse sistema terrível? Olha, Cris, eu não acho que nada difícil, não. Eu acho que se houver um pouquinho de vontade política, eu acho que é perfeitamente possível você mudar a legislação para que nós tenhamos uma punição mais efetiva. Eu não estou advogando que a gente deve promover o encarceramento em massa, que todo mundo deve ser preso. Não se trata disso. Eu acho que, na realidade, a gente precisa trabalhar para que, independente do volume da penalidade, do tamanho da pena, e essas penas sejam efetivamente válidas, e sejam penas efetivamente aplicáveis, para que nós tenhamos a lei atuando da forma com que ela deveria atuar, que é inibir esses crimes. Né? E hoje o que a gente vê é exatamente o contrário. As pessoas enxergam na legislação um estímulo ao tráfico, porque tipo, olha, se eu fizer, não vai acontecer nada comigo, porque o fulano não aconteceu nada, o Beltrano não aconteceu nada, fulano já foi preso. A gente tem pessoas que a gente conhece que já foram presas mais de 30 vezes por Meu tráfico Deus. de animais e nada acontece. Então, e Aham. as pessoas continuam lucrando, ganhando o seu dinheiro. O que a gente queria é que a gente não quer um aumento de pena, não precisa ter esse aumento de pena. O que a gente Uhum. precisa é que a pena seja efetiva. Por Sim. exemplo, eu acho mais efetivo a pessoa, ao invés dela é, é, ir presa, por exemplo, e aí eu estou falando porque na nossa lei de crimes ambientais você não tem diferenciação se a pessoa é um grande traficante ou não é um grande traficante, se ela é uma pessoa que comprou um único passarinho, a tiazinha lá, a nossa vizinha que tem um papagaio, que a gente sabe que ela comprou ilegal. A lei não tem essa diferenciação. Então, eu acho que seria muito mais efetiva, que a gente muito mais prático do que a gente defender esse carceramento, era defender que essa pessoa, por exemplo, perdesse o direito de dirigir por 3 anos, tivesse a carteira de motorista cassada, porque aí sim vai Sim, atrapalhar a vida dela. com Ela ter uma certeza. carteira de motorista cassada, ela não pagar a multa, ela ter o nome dela inscrito no SPC, no Sim. Serasa, ela perder o crédito dela, e aí ela vai ter que ralar para pagar essa multa para poder efetivamente tirar o seu nome dos serviços de proteção ao crédito. Ou seja, a gente não precisa ficar advogando uma penalidade que seja alta, mas que acaba não acontecendo. E a gente precisa, e isso acontece não só no tráfico de animais, acontece de uma maneira geral, o Cris, com todos os crimes, né? Infelizmente. Que você veja as pessoas assim, fulano foi condenado a 30 anos de reclusão. Aí você vai ver que descobre que a pessoa passou 1 ano na cadeia, se muito, mesmo condenado a 30, porque acaba que a lei no Brasil ela não tem essa efetividade que precisaria ter, sabe, de realmente representar uma punição. Infelizmente, o que a lei hoje representa é um estímulo para a ilegalidade. No caso do tráfico de animais silvestres, isso tem acontecido muito. Então, eu acho que a gente precisa aprimorar a nossa legislação, aprimorar a nossa lei, primeiro para separar o vendedor do comprador, né, para a gente ter aquele cara que vive exclusivamente em função do tráfico de animais, ele ser efetivamente impedido de continuar cometendo esse crime. E para esses casos, eu acho que sim, que a gente tem que ter uma penalidade de prisão. Eu acho que pelo menos uma temporada ele tem que passar lá dentro, mas que a gente tenha uma lei que faça com que as pessoas realmente possam ver na lei um impedimento a ela cometer um crime, né? O crime Sim. contra a fauna. Com certeza, com certeza. Dene, eu tenho tanta coisa para te perguntar, mas deixa eu aproveitar o seguinte. Não, eu estava escutando agora um canto de uns pássaros lindos aí, tu tá num lugar bem bacana e não é por acaso que tu tá aí no Pará, né? Eu queria que tu falasse o porquê que tu tá aí, que já demonstra um movimento bem, uma busca ativa quase que vocês estão fazendo aí.
né? sim, Tu explicar o porquê vocês estão no Pará e também talvez trazer um mapa assim do Brasil de quais lugares, quais cidades que têm o maior índice de tráfico de animais silvestres. Se tu pudesse falar quais são eles, né? A gente vê muito sempre pássaros, né? Araras, enfim, animais de tipo onça, esses animais, eu não sei se são esses ou esses peixes ornamentais que tu falou, até para que as pessoas que estão nos assistindo, depois eu vou tentar resgatar, tem uma pergunta e mais um comentário, se liguem quando alguém oferecer, faça essa conexão, gente. A gente estão tentando me vender um animal silvestre, né? sim, verdade. Já tem aproximadamente 2 anos que nós, a Rincas, nesses 20 anos, a gente sempre trabalhou muito com bioma Mata Atlântica, com bioma Cerrado, e há cerca de 2 anos nós estamos trabalhando muito na investigação do tráfico, no levantamento de dados do tráfico na região amazônica, que é uma região especialmente crítica em função, primeiro, de já ser uma região vulnerável a muitos crimes ambientais. Aqui na Amazônia a gente tem muito problema com garimpo ilegal, com o desmatamento, com as queimadas, enfim, e com o tráfico de animais silvestres não é diferente. É uma região que é um alvo preferencial dos traficantes de animais silvestres e que favorece muito essa atividade criminosa exatamente por conta das fronteiras secas que a Amazônia tem com outros países, né? Como temos aí com Suriname, Guiana Francesa, Venezuela, Colômbia, enfim, Bolívia. Temos uma série digamos, de saídas, né, e de entradas de animais, porque também temos esse outro grande problema. O Brasil está agora começando a importar animais ilegais. Além de ser um grande exportador no cenário mundial de animais ilegais, nós estamos começando a se destacar como um grande comprador ilegal de animais, trazendo para dentro do Brasil muitos animais ilegais, principalmente animais peçonhentos, animais perigosos, como serpentes, aranhas, escorpiões, sapos venenosos. Está se tornando um problema crítico. E a gente está aqui na Amazônia exatamente procurando fazer um levantamento das principais rotas, dos principais pontos, as pontos de entrada e saída de animais, das comunidades que são exploradas pelos traficantes. Estamos procurando desenvolver projetos, modelos que possam ser aplicados nas comunidades, para que essas comunidades tenham outras fontes de renda que não o comércio de animais, que possam trabalhar, por exemplo, o turismo, o artesanato, né, de você poder levar uma capacitação Claro. às comunidades para que eles tenham uma possibilidade melhor de sobreviver sem ter que viver desse comércio absurdo que é o comércio ilegal de animais. Então, nós já estamos. Eu acho. Deu uma travada aqui para mim. Oi, você conseguiu me ouvir? Não, travou total, assim. Só vi até Tá. Então, vou repetir vou repetir aqui o final. É um trabalho que a gente tem feito muito consistentemente já há 2 anos, né, na região amazônica. Tem muita coisa aqui para ser feita, né? O tráfico aqui na região amazônica tem de tudo. Você tem desde o tráfico de jacaré, ao tráfico de aves, porque, na realidade, existem diversas modalidades de tráfico. Né? Quando a gente fala tráfico de animais silvestres, a gente pensa logo no passarinho na gaiola. E, na realidade, o tráfico, infelizmente, é muito mais amplo. Porque vamos definir o tráfico. O que é o tráfico de animais? É a retirada ilegal de um animal da natureza, né? Seja para que fins for essa retirada ilegal desse animal. Então você tem, por exemplo, a retirada de animais que vão para
animais de companhia, animais pet, que é o que é o grande grupo do tráfico, principalmente as aves de bela plumagem, como araras, papagaios, as aves de canto, os passarinhos, né? O tico-tico, o trinca-ferro, o coleirinho, a sabiá, enfim, são diversas espécies de pássaros, diversas espécies de aves, e também nesse grupo entram os macaquinhos, entram os miquinhos, entram outros primatas como o macaco prego, entram às vezes pequenos felinos, que são animais que vão ser destinados às pessoas que querem ter esses bichos como bichos de estimação, animais pet. Depois você tem o segundo tráfico, que é o tráfico para colecionadores particulares, para as pessoas que têm zoológicos ilegais. Esse é um tráfico também bastante cruel, porque ele prioriza principalmente espécies ameaçadas de extinção. As pessoas querem ter esses animais como troféus e, para eles, quanto mais ameaçado, mais difícil, mais raro for a espécie, mais difícil for de encontrar essa espécie na natureza, é o que a pessoa quer. É isso, é uma disputa de ego. A minha espécie de ave, ela é mais rara do que a sua. É umas coisas meio ilógicas. Você tem também os animais que estão retirados para pesquisa científica e legal. Aí a gente está falando da biopirataria, né, principalmente usado na pesquisa de medicamentos, dos venenos, animais peçonhentos, são muito procurados. Você tem os animais que são retirados para cultura popular, que ainda tem, principalmente na região norte, você encontra muitos animais sendo utilizados na cultura tradicional, na medicina tradicional. Por exemplo, aqui no Pará, dizem que a banha da jiboia é boa para curar reumatismo. Enfim, o sexo do boto é bom para fazer um perfume para atrair namorado. Enfim, esses usos tradicionais, né, da cultura popular. Você tem os animais que são retirados para a indústria da moda ou do artesanato. Da moda aí é o colar, o brinco, o broche, ou até coisas mais insólitas, por exemplo, como uma vez nós identificamos um tráfico de borboletas, inclusive do sul do país, se eu não me engano, da região de Paraná ou Santa Catarina, eu não me recordo, mas que iam para a China, os jovens coletando muitas borboletas de natureza, que iam para a China, na época não se criava ainda as borboletas em cativeiro, iam para a China para serem colocadas em tampa de vaso, como borboletas para decorar a tampa de vaso, né, que era uma coisa que para eles era extremamente sofisticada. E você tem na indústria da moda aí também o couro de animais que são utilizados para fazer peças de vestuário. Então e tem aí por fim, é claro, a retirada do animal para a alimentação, que é a caça, né? E aí você tem também diversas espécies de animais que são alvo de todas essas práticas ilegais aqui que eu elenquei. E para cada uma delas, um grupo de animais ele é mais visado. E aí você pode dizer que todo e qualquer animal, de alguma maneira, ele ou ou foi, ou virá a ser uma vítima do tráfico em algum momento. Ai, que triste isso. Falando isso, eu lembrei do caso da Irlanda, que eles vão abater os visons, ainda usam. O bichinho é lindo, uma graça. Parece um coelhinho. Sim, Agora, por é causa do verdade. corona, ai, que coisa triste. Eu cheguei a dar uma coisa São na minha alma. milhões. Meu Deus, que coisa mais triste isso. São milhões. E Ai, isso, gente. mais uma vez, isso vem acontecendo, Cris, periodicamente, sistematicamente. A gente fala assim, parece que as pessoas se assustam agora com a história dos visões, né, que vão ser milhões sacrificados. Mas, por exemplo, alguns anos atrás, nós tivemos a vaca louca no Reino Unido. O Reino Unido sacrificou praticamente todo o rebanho do Reino Unido, foram milhões de vacas que foram sacrificadas em função da vaca louca.
a peste suína sacrificou milhões e milhões de porcos na China, que também teve que sacrificar milhões e milhões de aves em função da gripe aviária. No final, quem sempre paga a conta são os animais. Infelizmente, essa é a verdade. Vamos virar vegano e vegetariano todo mundo, pelo amor de Deus. Morrendo! Jesus amado, ai que coisa triste, só tu falar isso já vai me dando uma gastura, assim, já vai dando uma revolta, uma coisa, assim, que eu fico maluca com isso, né? A gente imagina que o ser deve ser cada vez evoluir mais, parece um lance pré-histórico, eu me lembro, assim, dos Flintstones pegando sei lá, uma coxa e comendo, parece que tu tá naquele, sabe, bate com um martelo, vai lá, sabe? Parece que a gente não evoluiu nada nesse sentido, né? É verdade, Cris. Infelizmente, você tem toda a razão. Infelizmente, é verdade mesmo. Ai, Denner, a gente ainda tem uns 5 minutinhos. Eu quero referir que a gente falou do aniversário Mas só 5? Já quase 5 minutos, tá? Nossa, Falta como passou rápido. Pra gente não perder essa live, Deus o livre. Não, a gente falou no aniversário da Rentas, mas teve um aniversário bem especial aí, dia 17 agora, né? E a gente foi verdade. tentou puxar a pauta para esse dia. A Rudaia e a Cecília fizeram lá um mesh para tentar a tua agenda e não deu. Que a gente ia cantar parabéns para te ouvir. Bacana. Foi uma pena, realmente não ter dado. Dia 17 agora, ele completou mais um ano aí de vida e que Deus continue te iluminando, né? E obrigado, para que tu continue fazendo essa diferença, sendo essa pessoa tão especial, tão sensível, à frente de tantos desafios, né? Sejam eles na parte da legislação, nessa parte socioambiental que tu comentou, que não é uma coisa simples, também não é só, né, tu ir lá pegar o cara que está vendendo, porque por trás tem toda uma família, quer dizer, tu tem que entrar com um programa social, né, de educação também para poder colocar, reinserir essa família. Então, eu vejo assim, não é uma matemática muito simples, né? Mas eu acho que o trabalho que vocês vêm fazendo nesses 21 anos, que inclusive tu ganhou um prêmio, foi no teu aniversário, né? Uma cerimônia tu recebeu das mãos do Kofi Annan, já pensou que privilégio que tu teve, porque tu é uma pessoa iluminada, recebeu o prêmio da UNEF, né? Que coisa linda, eu acho que é um momento que vai ficar sempre gravado para ti. Foi, não, sem sombra de dúvida, foi um grande momento, foi uma experiência incrível, né? Mas, assim, eu não faço nada sozinho, né? A gente tem uma equipe maravilhosa, a gente sempre teve a oportunidade de contar com pessoas incríveis, a imprensa sempre foi uma grande parceira, você, o programa Visão Social sempre foram parceiros, sempre deram espaço, e isso que é importante. A gente espera que, às vezes, quando a gente fala, né, de todas essas dificuldades, todos esses desafios enormes que a gente tem pela frente, que, na realidade, o que a gente espera é que esses desafios, eles nos estimulem a continuar lutando, e não nos desestimulem, nos permita achar que não vão ser possíveis vencer, que vai ser tudo muito difícil, e que a gente desiste no meio do caminho. Não, ao contrário, a gente tem que procurar cada vez mais, sempre testando fórmulas. A gente nunca tem uma fórmula final pronta, a gente vai fazendo muito no empirismo, no dia a dia, testando, vendo o que dá certo, o que não dá. O que dá certo a gente tenta aprimorar mais um pouco lá na frente, mas de fato não é um trabalho fácil de se fazer. O que realmente para mim, o que me angustia cada vez mais é o tempo. O tempo que eu acho que é a grande angústia que nós temos em relação ao combate ao tráfico de animais silvestres, porque nós estamos ficando cada vez mais sem tempo, né? A cada ano que passa e a cada ano que a gente persiste nessas práticas erradas, nessas práticas equivocadas, é um ano a menos que a gente tem para poder reverter essa situação. E como o próprio Covid, que a gente já falou e que está aí para demonstrar que os nossos atos têm consequências,
talvez chegue um momento em que a gente não vai ter muitas opções, né? Em que a resposta do planeta vai vir de uma forma muito cruel, de uma maneira muito impactante para a sobrevivência da raça humana. A gente tem que parar de se achar o dono do planeta, a gente tem que começar a pensar realmente em entrar em harmonia com as outras espécies que dividem esse planeta com a gente, porque o dia que o planeta Terra quiser se livrar da gente, ele vai fazer isso com uma extrema facilidade. É verdade. A gente tem que começar a ser inteligente, né, Denner? O homem se acha tão superior e olha o que ele está fazendo com a natureza. É o único ser, eu acho, que trabalha nessa área que se autodestrói, porque é o que ele está fazendo, né? Exatamente. A gente tem uma mania de grandeza, de achar que a gente é capaz de dominar a natureza, de que a gente é mais forte do que a natureza. E isso é um erro básico que a gente comete, que a gente sempre cometeu, né? Achar que somos os reis do planeta. Nós não somos os reis desse planeta, nós somos uma de bilhões de espécies, né, que existem esse planeta junto com a Deu gente, uma travada. e que se a gente não se adaptar, nós vamos acabar sendo, de alguma maneira, excluídos desse convívio, porque o planeta ele tem uma grande capacidade de recuperação. Quem não tem somos nós. Então, quando a gente pensa em salvar o planeta, a gente às vezes acaba sendo até prepotente. Quem somos nós para salvarmos o planeta, né? O planeta não precisa, na realidade, de salvação. Quem precisa de salvação é a raça humana. E se não mudar, uma hora a gente vai pagar uma conta que vai ser muito alta e talvez nós não tenhamos como pagar. É verdade. Ai, disse tudo, Denner. É verdade. Isso é uma coisa muito séria e eu acho que esse papo que a gente teve hoje sirva para fazer uma virada de chave aí nas cabeças das pessoas que nos acompanharam agora, que depois vão ter a oportunidade de assistir a live com mais calma, porque a gente sabe que às vezes o pessoal ainda está trabalhando. Eu quero te agradecer muitíssimo. Eu estou assim com chego a estar super feliz, assim, meu peito se enche de alegria cada vez que eu faço uma pauta desse nível, né, de trazer isso para as pessoas, esse olhar, né, todo esse conhecimento, esse trabalho maravilhoso. Eu quero deixar o convite para as pessoas acessarem todas as redes sociais de vocês. Vai lá no rentas.org.br, eles estão no Facebook, estão no Instagram. Sigam, ajudem, podem ajudar financeiramente como voluntários, enfim. Nesse momento eu quero te agradecer muitíssimo a tua participação, dizer que a gente agora que se achou de novo, a gente não vai te deixar Por ficar tão favor. livre assim, logo logo a gente volta a falar, a gente só vai dar um tempinho até para tu te estabelecer aí no Pará, daqui a pouco tem mais novidades, a gente volta a falar, assim, ó, um grande, ó, sinto o meu abraço, parabéns a você, Obrigado, Cris. Obrigado. querido, É uma tá? honra estar aqui no programa com você mais uma vez. Há 20 anos nós estamos juntos, que vocês nos acolhem, nos dão esse espaço. A gente só tem a agradecer. Muito, muito obrigado, de verdade. Em meu nome, em nome da equipe da Renca, em nome de todos os nossos animais que precisam desse espaço, que precisam dessa voz, que precisam dessa oportunidade de serem lembrados, e você faz isso muito bem com a sua equipe, com o programa Visão Social, que é um grande parceiro. Obrigado mesmo, e sempre que tiver uma oportunidade, chama, que para a gente vai ser sempre um prazer, tá Com bom? certeza, para nós também. Sinta Pena aí que o passou beijo. rápido. Ai, que pena, nem fala. Ó, um beijo da Ru, da Majô, para ti um beijo meu. Dá um beijo Obrigado. no Ralph, na Cecília, um grande beijo para ti. Até a próxima. Beijo no Obrigado. Até a coração, próxima. querido. Beijo. Beijo, Robô. Beijo, Maju. Tchau, Cris. Até Tchau, mais. Obrigado. fica com Deus. Obrigado. Também. Gente, eu vou encerrar correndo aqui essa live, porque a gente não pode perder isso. Olha que coisa mais linda esse bate-papo de hoje. Eu vou então me despedir rapidinho para a gente não perder. Segue lá, rentas.org.br no site, direciona para as redes sociais. Beijo no coração, um grande final de semana e semana que vem a gente está